Olá, queridos, bom dia. Que a paz de Cristo Jesus esteja com o teu coração. Eu resolvi entrar aqui nesta live para compartilhar com vocês aqui uma singela reflexão, uma meditação aí para ao longo da semana que se inicia. Na verdade, a semana começou ontem, né? Domingo, primeiro dia da semana. E diga-se de passagem, ontem, domingo de Páscoa, primeiro dia da semana, onde celebramos a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou e está vivo. E este é o maior sentido, o maior significado da Páscoa. Nós cristãos temos a felicidade de celebrar a ressurreição de Jesus. Porque a nossa pregação não é sobre um defunto, a nossa mensagem não termina em um túmulo, a nossa pregação não termina em um cadáver. A nossa mensagem é confirmada naquele que tem as chaves do inferno e da morte. Aquele que venceu o túmulo, venceu a sepultura, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu os demônios, e ele próprio declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, nós cristãos celebramos a Páscoa nesse sentido e com este sentimento, com este significado, que é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Assim como o povo de Israel no Egito comeu a Páscoa apressadamente, como Deus havia orientado Moisés, e que Moisés orientasse o povo e comessem a Páscoa do Senhor apressadamente, que a Páscoa é a passagem, a celebração da passagem, da libertação do povo da escravidão no Egito. Assim também a ressurreição de Jesus tem para nós esta implicação, esta importância, este significado da nossa libertação completa dos poderes das trevas, das forças do maligno e da nossa nova vida em Cristo e para Cristo. Então, eu sei que foi ontem, mas eu quero dizer Feliz Páscoa, né? Porque essa é uma mensagem que nós temos que pregar não só no domingo de Páscoa, uma vez no ano, mas é a mensagem que nós temos que pregar sempre, todos os dias, todo o tempo, em todo momento. A pregação da vida, do nascimento, da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E eu quero deixar aqui uma reflexão singela, rápida. Eu entrei aqui nessa live só para dar bom dia mesmo a vocês, para desejar uma boa semana a todos vocês e para deixar aqui uma mensagem, uma reflexão rápida e singela, a fim de te ajudar você na sua caminhada, na sua jornada, ajudar você a enfrentar mais uma semana, a enfrentar mais um dia, a enfrentar mais uma temporada, vamos dizer assim, de mais uma semana que se inicia, de mais um dia que se inicia, hoje segunda-feira, nesse início de semana e desse dia de hoje que se inicia, ajudar você a enfrentar os desafios da vida, os embates da vida, ajudar você a enfrentar tudo que vem pela frente, e não há um auxílio maior, uma ajuda maior no enfrentamento da vida e dos seus desafios do que o próprio Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem para nós esta proposta de nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, os embates da vida. E eu quero ler para vocês aqui, deixar para a vossa meditação, desde já minha saudação a todos vocês que estão aqui, que estão entrando, que estão comentando. Não tenho como mencioná-los todos,
mas muita gente querida, muita gente abençoada, deixando aqui a sua mensagem, o seu comentário, e Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live com mais alguém, de repente alguém que você lembre aí que precisa de uma mensagem, de uma força, de um encorajamento no enfrentamento de mais um dia, de mais uma semana, dos desafios da vida. Então compartilhe com esta pessoa, porque o que eu quero deixar aqui para vocês é uma mensagem do próprio Jesus, que foi registrada por Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28, que diz assim: venham a mim, palavras de Jesus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu li aqui na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, e ela usa uma linguagem um pouco mais, eu diria, contemporânea, e usa essa expressão: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que na Revista Corrigida, Revista Atualizada, diz mais ou menos assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é a boa notícia para quem se cansou. Num primeiro momento a gente lê esse texto, e muitas vezes nós lemos esse texto com aquela veia evangelística, né? Com a ideia de usar o texto para a evangelização. Não que está errado, óbvio que não. Deve ser usado com esta veia evangelística, deve ser pregado com esse tom evangelístico. Eu já preguei muitas vezes e continuarei pregando, enquanto o Senhor me der força, esse texto com esse viés evangelístico, com esse tom evangelístico, porque há muita gente oprimida, oprimida pelo pecado, oprimida pelos vícios, sobrecarregadas por um jugo pesadíssimo do pecado que as escraviza. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse texto, ele não só pode ou deve ser pregado com esse viés evangelístico, com esse tom evangelístico, como ele também pode e deve ser pregado para muita gente que, assim como você e eu, que apesar de crentes, apesar de cristãos, apesar de religiosos, nós somos pessoas religiosas, apesar de pessoas religiosas que somos, pessoas que exercem suas devoções, nós somos pessoas que fazemos nossas devoções, nossos cultos, participamos de rituais, existem rituais no cristianismo, nós participamos como pessoas religiosas, e pessoas assim como nós, que apesar de nossa religião, apesar de nossa fé, apesar de nossa devoção, apesar dos nossos rituais religiosos que muitas vezes realizamos em nossos cultos, em nossas celebrações, mas muitas vezes estamos cansados. E é exatamente esse o contexto de Jesus aqui. Jesus estava falando para um grupo de homens e mulheres, para uma multidão de homens e mulheres, que não estavam do lado de fora da religião, estavam do lado de dentro, eram pessoas religiosas. Eram pessoas que, a maioria delas, oriundas do judaísmo, dentro do contexto do judaísmo, da religião judaica, da tradição judaica, eram pessoas que frequentavam o templo, que participavam de rituais, de cultos, de sacrifícios, que iam à sinagoga, com exceção daqueles que eram gentios, que oriundos do paganismo, mas uma grande maioria daquela multidão que estava ali eram de pessoas que faziam parte, de certo modo, participavam da religião, estavam do lado de dentro da religião.
E Jesus fala a estas pessoas: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque conquanto vocês exerçam a vossa religião, os vossos rituais, as vossas tradições, mas vocês andam cansados, andam sobrecarregados muitas vezes até pelo jugo da própria religião, pelo peso da própria religiosidade de vocês, que não deixam vocês minimamente respirar o propósito de Deus, a vontade de Deus, o propósito e a proposta do Evangelho, que é nos fazer viver para Deus. E Jesus então olha para aquela multidão e assim declara, ou assim convida. Nós temos aqui basicamente um convite de Jesus. E o convite é este: venham a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu fico imaginando os mestres da lei, os líderes religiosos, os fariseus, ouvindo Jesus falando isso aqui para aquela enorme multidão. E é curioso que nos versículos anteriores, especialmente no versículo 25, Jesus meio que faz uma oração. E a oração de Jesus é uma oração de gratidão a Deus. Ele diz assim, versículo 25: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes, ocultastes estas coisas dos sábios e cultos, escondestes estas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu fico imaginando os mestres da lei, os cultos, né, os líderes religiosos, que se gabavam de conhecer a lei, se gabavam da sua religiosidade, se gabavam de serem sacerdotes, de serem escribas, de serem mestres da lei, de serem detentores do conhecimento da lei, do conhecimento de Moisés, do conhecimento dos profetas. E aí Jesus diz assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e entendidos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Quer dizer, quem tem mesmo conhecimento de Deus não são esses soberbos sábios. Não que Jesus esteja condenando a sabedoria, de hipótese alguma. Não que Jesus estivesse condenando os entendidos, de maneira nenhuma. Mas Jesus está dizendo: olha, o conhecimento de Deus não está necessariamente com esses que se gabam, apoiados na soberba, na sua arrogância, se gabam de conhecer a Deus porque conhece a lei, porque conhece Moisés, porque conhece os profetas. O conhecimento de Deus está com estes pequeninos. E aí ele olha justamente para estes pequeninos, para os oprimidos, para os cansados, para os abatidos, para os perseguidos. E diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus dá o seu jugo. Jesus diz: o meu jugo. O jugo que eu ponho sobre vocês é um jugo leve. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, o jugo que eu proponho e que eu ponho sobre vocês é suave. E o meu fardo é leve. O meu fardo, disse Jesus, o meu fardo é leve. Então, queridos, a boa notícia do Evangelho, a mensagem do Evangelho é a boa notícia para quem se cansou. O Evangelho é a boa notícia para quem está sobrecarregado. O Evangelho é a boa notícia para quem está cansado. O Evangelho é a boa notícia para quem está oprimido. O Evangelho é a boa notícia para quem está sobrecarregado. E aqui eu quero ampliar esse sobrecarregado, esse oprimido, e dizer a você o seguinte: não sei em qual dimensão você está cansado, oprimido, sobrecarregado.
Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, oprimido do jugo da religião. Talvez você esteja cansado, oprimido, sobrecarregado com seus próprios problemas, com as dificuldades do lar, com as dificuldades financeiras, com as dificuldades do desemprego que assola o nosso país. Talvez você esteja sobrecarregado emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Talvez você em alguma dimensão da sua vida esteja cansado, oprimido, sobrecarregado. Pois eu quero te dizer hoje, o Evangelho é a boa notícia para quem está sobrecarregado, para quem está cansado, para quem está oprimido. E eu quero propor para você que você se lance nos braços de Jesus. Se atire com confiança no colo de Jesus. Sabe o filho, a criança, que se joga no colo do pai, o pai brincando com a criança, coloca a criança assim em cima da mesa, e aí ele se afasta um pouquinho, deixa aquele vago entre a mesa e o pai brincando com o filho diz, vai, se joga em cima do pai. E o filho inocente e apesar da inocência, mas confiante que o pai não vai deixar ele cair, o filho se joga nos braços do pai, o pai entre ele e o vão da mesa, entre ele e a mesa, aquele vão entre ele e a mesa, o pai toma o filho no colo e festeja com o filho, e joga o filho para cima, e abraça o filho, e consola o filho, e celebra com o filho. Faça isso com Jesus. Te jogue no colo de Jesus, te atire nos braços de Jesus. Pode ter certeza, ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar você no vácuo. Esse vão, metaforicamente, que eu estou falando aqui, entre Jesus e a mesa em que você está apoiado, em que você está em pé, não é capaz ou suficiente para definir a tua queda. Porque você não vai cair, simplesmente pelo fato de que Jesus vai te segurar. E é esse o convite dele. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Então, te jogue, te lance nos braços de Jesus como a criança que se joga nos braços do Pai. Ele vai te acolher, porque nos braços de Jesus há consolo. No colo de Jesus há descanso. Nos braços de Jesus há refrigério. E é esta mensagem que eu vim aqui compartilhar com vocês. Tenha uma boa semana na paz de Jesus Cristo. Tenha uma semana debaixo das promessas de Deus e confie nesta mensagem do Evangelho, na boa notícia do Evangelho, que é descanso de Deus para as nossas almas. Eu quero pedir que você corra lá no meu canal no YouTube, se inscreva, porque nós temos alimentado o nosso canal com mensagens, com reflexões como esta, e mensagens tanto reflexivas, assim como esta, como pregando em casa, como pregando na igreja, enfim, diversas mensagens e reflexões que eu tenho certeza que vai edificar a tua alma. Se inscreva lá se você ainda não é inscrito, siga aqui o nosso perfil aqui no Instagram, se você ainda não segue, compartilhe com seus amigos, porque eu vislumbro um tempo de avivamento, de despertamento de Deus para a nação brasileira. Eu vislumbro e eu anseio por isso, eu desejo, eu oro, eu clamo a Deus por um avivamento, uma restauração da mensagem genuína do Evangelho, sendo pregada por homens e mulheres, por jovens, inflamados pelo Espírito Santo e movidos pelo poder da mensagem do Evangelho, que tem poder de libertar o homem. Eu creio, assim como Paulo disse, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe você, a sua família, sua casa, a sua empresa, os seus negócios, o seu emprego, o seu trabalho, o seu dia, a sua semana. Deus esteja sempre com você, Deus esteja sempre conosco. Um abraço, até o nosso próximo encontro, querendo Deus.